E se um dos documentos mais importantes da história não for bem o que parece? Nesta análise, a gente vai olhar bem de perto para uma carta super famosa e tentar descobrir a história que se esconde por trás das palavras. Para começar, vamos voltar no tempo. Imagina só, estamos em 1500. Uma carta enviada do chamado Novo Mundo direto para o rei de Portugal. Mal sabiam eles, mas aquele pedaço de papel estava prestes a se tornar a base de uma identidade nacional inteira, moldando a história por séculos. Ok, vamos mergulhar nisso. O documento que a gente está falando é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Na história do Brasil, ela é tratada quase como algo sagrado, o texto que deu origem à nação. Então, em 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da Frota de Cabral, termina o seu relatório para o rei. E aqui tem um ponto-chave. Ele não se via como escritor ou um poeta, mas sim como um funcionário público registrando o que via. A carta dele descreve a chegada, o primeiro contato com os povos nativos, as impressões da terra, só que com o tempo, esse relatório burocrático se transformou em algo muito maior, o marco zero da literatura e da história do Brasil. E se a gente lê a carta sem pensar muito, ela parece ser exatamente isso. Um relato bem direto, quase paradisíaco. Caminha fala de um encontro pacífico, de uma terra super fértil e de um povo inocente. Uma narrativa que parece ser, sabe, só um registro dos fatos. Mas será que é só isso mesmo? Agora, a gente vai mudar um pouco a nossa perspectiva. E se esse documento for mais do que um simples relatório? E se ele tiver, na verdade, uma função escondida? Essa é a pergunta central da nossa análise. E se a carta não estiver apenas descrevendo uma realidade, mas na verdade construindo ativamente uma realidade, com um objetivo bem específico por trás? Para a gente entender isso, precisamos falar de um conceito fundamental: ideologia. Sob um olhar mais crítico, ideologia não é só um conjunto de crenças. É um sistema de ideias que pode acabar escondendo como as relações sociais realmente funcionam. Coisas como exploração e dominação, fazendo tudo isso parecer natural, justo, como se sempre tivesse sido assim. A filósofa Marilena Chauí tem uma visão muito forte sobre isso. Para ela, a ideologia não é algo passivo. É uma ferramenta ativa, um instrumento de poder usado para fazer a dominação parecer algo normal, e não uma violência. É uma forma de luta, só que mais silenciosa. Então, com essa lente da ideologia que a gente acabou de pegar, vamos reler alguns trechos da Carta de Caminha. Vamos ver o que a gente encontra ali, nas entrelinhas. Olha só este trecho. O Caminha descreve a nudez dos indígenas, e ele usa a palavra vergonhas. À primeira vista, parece uma observação simples, né? Apenas descrevendo um costume diferente. Mas o pulo do gato aqui é justamente a escolha da palavra vergonhas. Ao usar esse termo, o Caminha não está só descrevendo, ele está julgando. Ele está aplicando um valor moral europeu, cristão, numa cultura onde a nudez não tinha esse peso de pecado ou de vergonha. A visão europeia é colocada como se fosse a única correta, a universal. Em outro momento, ele descreve a aparência física dos homens indígenas. E ele usa termos que parecem até elogios: bons rostos, bons narizes, bem feitos. Aí a gente se pergunta, mas por que detalhar a boa aparência deles para o rei? A leitura ideológica sugere que existe um interesse econômico bem claro. Descrever os nativos como fortes, saudáveis, bem feitos, era um jeito de apresentá-los como um recurso, uma mão de obra em potencial para os planos de Portugal na nova terra. O Caminha também pinta um quadro do primeiro contato que é quase perfeito demais. Ele fala de uma troca pacífica de presentes, de uma colaboração super voluntária, uma convivência que parece tranquila e harmoniosa, quase uma festa de boas-vindas. E é aqui que a gente entende como essa narrativa funciona. Ao focar nesse maravilhamento mútuo, a carta cria o mito do encontro pacífico. Essa história bonita serve para quê? Para esconder a realidade da colonização, a invasão de terras, a imposição de uma cultura e toda a violência que vem junto com esse processo. Tudo isso nos leva a uma pergunta muito maior. Quais são as consequências a longo prazo de se contar a história dessa maneira? E essa citação da Chauí ela é perfeita para resumir isso. A história que a gente geralmente aprende é a versão dos vencedores. A Carta de Caminha é um exemplo clássico. A gente tem o relato super detalhado do colonizador, mas e a história contada por quem viu os navios chegando na sua praia? Essa história foi simplesmente apagada. E olha, é fundamental entender que a Carta do Caminha não foi um caso isolado. Muito pelo contrário. Ela fazia parte de um projeto colonial de escrita muito maior. Um exemplo muito claro disso é a chamada literatura de catequese. Eram peças de teatro, poemas, como os do padre José de Anchieta, que foram escritos com um objetivo muito explícito:
converter os povos indígenas à fé católica. A escrita, nesse caso, era usada sistematicamente como uma ferramenta de conversão cultural e religiosa. Certo. Então, depois de toda essa análise, o que a gente tira disso tudo? Como isso muda o jeito que a gente pode ler a história? A grande lição talvez seja essa. Histórias de origem, como a Carta de Caminha, raramente são só um registro do que aconteceu. Elas são, na verdade, narrativas muito bem construídas para legitimar o poder, para justificar certas ações e para criar uma versão da história que beneficia quem está no comando. Isso leva a uma última reflexão. Depois de ver como um documento fundador pode ser desmontado para revelar a ideologia por trás dele, fica a pergunta: que outras histórias oficiais que a gente conhece talvez mereçam a segunda olhada, uma leitura mais atenta e crítica?